Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre alterações anatômicas no período gestacional, na gestação, né? Esse é o tema da nossa aula. São dúvidas bem frequentes da maioria das gestantes, a gente vai encontrar muito isso no pré-natal, né? Sobre essas dúvidas. E é importante que a gente compreenda, tá? Trago aqui para vocês um corte lateralizado, né, de um corpo feminino durante o período gestacional e algumas curiosidades para vocês, como por exemplo, você sabia que as mudanças que ocorrem na gestação são a maioria decorrentes de alterações hormonais? É isso mesmo, gente. A partir do momento que ocorre a fecundação, a partir desse momento, o nosso organismo ele já começa a ter uma alteração hormonal imediata, tá? Então, muitas mudanças no nosso corpo, a sua grande maioria, são evidenciadas pelo aumento da produção de muitos hormônios, e a gente já falou alguns desses hormônios, e a gente vai falar e bater muito nessa tecla durante toda a nossa disciplina, tá? E aí, com o avanço dessa gestação, com o aumento da barriga, do peso, surgem novas alterações. E a gente vai falar dessas alterações, tanto hormonais como essas alterações que acabam surgindo e ficam evidenciadas aí logo após o aumento do peso, do acúmulo do peso durante a gestação, tá ok? Mais algumas dúvidas, as famosas estrias, vamos falar sobre elas, tá, gente? É importante que a gente tenha todas essas respostas, todos esses fundamentos teóricos durante a nossa assistência à saúde da mulher, tá? Então, por exemplo, começando pelo abdômen. Esse abdômen, ele cresce no sentido anterior e faz com que a musculatura abdominal seja distendida, né? Principalmente os músculos retos do abdômen. E isso ocorre o que? A diástase. Vou trazer para vocês um vídeo sobre a diástase e a gente vai estar entendendo o que é isso. Então, nosso abdômen existem dois músculos, né? Eles são os músculos retos, ficam aqui um lateralizado com o outro. Entendam como sendo as minhas mãos aqui, ó, os músculos do abdômen. Com a gravidez, eles vão distender, então eles vão para frente e eles vão se distanciar um do outro. Isso é o que chama de diástase. Logo após o término da gestação, algumas mulheres têm esses músculos, eles retomam a sua posição normal e muitos continuam, né, com essa abertura. Podendo ter, inclusive, tratamento cirúrgico. E a gente vai estar falando mais sobre isso. O que acontece também? Uma frouxidão nos ligamentos, na musculatura e na parte óssea. Tudo isso, gente, é hormonal. Então, tem muitas mulheres que chegam na consulta de pré-natal, por exemplo, e elas nos afirmam que estão sentindo como se o seu quadril estivesse abrindo. Não é como se, ele está mesmo se afrouxando, e tudo isso acontece durante a gestação porque já é uma preparação para o parto fisiológico, tá? E aí surgem também as estrias, tem a imagem aqui ao lado, que são as estrias gestacionais, que elas estão também relacionadas a essa frouxidão, né? E aí essa frouxidão da pele faz com que a barriga cresça, se estique, e aí podem surgir, então, as famosas estrias. Nós temos a bexiga, que é das principais queixas das mulheres, que aumenta micção, a frequência com que vão ao banheiro. Por que isso acontece, gente? Isso acontece porque a bexiga ela fica comprimida, tá? Então, quanto maior
Aí a gente tem que compreender de anatomia, né? Fazendo isso aí uma interface, uma interdisciplinaridade, a gente precisa compreender de anatomia para entender que com o aumento do nosso bebê dentro da barriga da mãe, vai comprimir cada vez mais a bexiga e isso vai aumentar a quantidade de vezes de frequência que essa mulher vai estar indo ao banheiro para urinar, tá? Além disso, o que acontece? Os rins, eles também começam a filtrar um volume bem maior de sangue, que resulta o quê? Numa produção também aumentada de urina. Então, nós temos várias explicações. Além do rim, que ele fica, né, produzindo uma quantidade maior de sangue e produz também bem mais urina, né, aumenta a produção da urina, nós temos o bebê comprimindo essa bexiga, tá? Na pele, gente, o que nós podemos afirmar na pele? O estrógeno, que é um dos hormônios que nós falamos bastante nas aulas anteriores, ele causa uma vasodilatação, que aumenta essa distribuição do fluxo sanguíneo. E pode aumentar brilho na pele. Algumas mulheres relatam que ficaram com a pele bem mais bonita, pele, cabelo, no período gestacional. Só que esse mesmo hormônio também pode ter um efeito contrário. Por quê? Porque eles aumentam a produção, né, de glândulas sebáceas, né, e isso faz com que a pele fique bastante oleosa. E vão surgir o quê? Também algumas manchas pela pele, pelo corpo, que são consequências do hormônio melanotrófico, né? Que ele age direto na célula de pigmentação e ele acelera essa síntese da melanina. Então, nós temos aí dois fatores, dois hormônios diferentes que foram citados. O estrógeno, ele pode, ao mesmo tempo que ele pode melhorar o brilho da minha pele, ele pode também aumentar em grande quantidade as glândulas sebáceas e fazerem com que eu fique com a pele bastante oleosa e um pouco manchada, aumenta a espinha, aumenta a acne. E os melasmas, como são conhecidos, nós temos aí o melanotrófico, né, que é o hormônio que age direto na pigmentação das células. E a coluna, gente, eu diria que a coluna é um dos mais sobrecarregados que tem durante a gestação. Por quê? Tem que sustentar um peso extra. Esse é o eixo do equilíbrio e ele se desloca para que a grávida mude sua postura naturalmente. Então, a nossa coluna é muito forçada durante a gestação. E a partir do terceiro trimestre, ela se acentua numa lordose e os ombros eles são jogados para trás, as pernas ficam mais afastadas, a barriga vai para frente e aí a gente vem com uma sobrecarga na nossa coluna, tá? Então é importante que a gente sente corretamente, é importante a gente sempre estar avaliando se está com a postura correta. E esse tipo de informação somos nós, enfermeiros, que vamos estar passando para as gestantes, para quem está te acompanhando essa gestante durante as consultas, que a gente vai vir a falar nas próximas aulas, consultas de pré-natal e toda essa assistência até o parto, tá ok? E o útero, gente? O que a gente pode falar do útero, dessas alterações hormonais ou não durante o período gestacional? O útero ele pode aumentar até 20 vezes o seu tamanho normal. Ele tem tecidos que eles vão se multiplicar e vão deixar essa região bem molinha para quê? Para receber esse embrião, né? Ele aumenta também as quantidades de vários vasos sanguíneos que vão nutrir, né, o nosso feto. E durante toda a gestação, o útero fica com o colo bem fechado, que é para evitar a contaminação por bactérias. Então, nós vamos ter o cérvix, que é o colo do útero, ele vai se manter bem fechadinho durante toda a gestação. Ele só começa a sua dilatação no trabalho de parto, tá? Que aí nós vamos ter a fase latente e a fase ativa e vamos estudar sobre isso lá na frente, sobre essa dilatação, tá ok? E aí temos também as mamas, né? Os seios, eles podem aumentar bastante o seu tamanho, né? Durante a gestação, gente, só uma correção. Aqui os seios aumentar até 20 vezes o seu tamanho, eu acho que eu coloquei
eu devo ter me confundido, tá? São até 3 vezes o seu tamanho, tá, gente? É só uma correção, vou estar mudando no material para postar para vocês. Durante a gestação também tem um acúmulo de gordura muito grande nas mamas, tá? E podem gerar dores na nossa mama também, um crescimento muito rápido e também, paralelo a isso, uma preparação para a amamentação. Então, a mama, de cara, desde o início da gestação, a gente já vai ver, né? Tem a prolactina, ela começa a preparar os seios para essa amamentação. Então, a gente vai ver o aumento da mama, o acúmulo de gordura, e a auréola, ela vai já se pigmentar muito rápido, ela fica bem mais escurecida durante o período gestacional. E aí nós temos o inchaço, gente, os edemas. Por quê? Porque a progesterona, ela facilita a retenção de líquido, né? E o útero, ele vem comprimindo a veia cava, então ele vai desacelerando a circulação e o sangue, e aí vamos tendo um acúmulo nas pernas, nos pés e nos tornozelos. Então, todas essas alterações que foram colocadas para vocês, a gente pode ver que tem alguma ligação hormonal, né? Como foi dito no início da nossa aula, tá ok? E aí, como atividade para essa aula de hoje, vou pedir para que vocês acessem a nossa plataforma do Life e respondam as enquetes que estão colocadas lá relacionadas ao tema da aula de hoje. Então, a gente vai participar das enquetes, tá? Com o tema da nossa aula de hoje. Até mais, tá?